Olá, meninas. Eu tô aqui para apresentar hoje para vocês uma mulher top, 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 que é a Umbelina Coutinho. É uma piauiense, retada lá de Picos, e que ela vai contar para vocês um pouco do que é a trilha ou a trajetória de uma mulher nordestina. Lina, conta pra gente. Oi meninas, tudo bem? Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que é ser, nordestina, filha de uma mãe que teve 9 filhas mulheres e somente o penúltimo filho é homem, que sofreu preconceito por conta de ser mãe de 9 filhas mulheres, né? O preconceito cruel, às vezes vindo da própria família, né? Que falava pro meu pai, nossa, você está trabalhando só para os outros, né? Aí o que vai ser da sua vida só com filhas mulheres? E aí a minha mãe, muito cedo, já ensinou para nós que nós não precisávamos de ter a função de esposa. Nós tínhamos que ser profissional, que ter uma profissão e depois casar com quem quisesse. Que era para a gente não viver com ninguém por conta de uma cesta básica, por conta de uma alimentação. Então, a minha mãe foi muito além do tempo dela, se preocupou muito com nossos estudos, e por a gente morar na roça, ela sempre disse para o meu pai, quando chegasse a hora de uma filha dela estudar, né, a gente ia mudar para a cidade. E assim ela fez. Como ela era uma exímia costureira, então quando a gente foi para a cidade, até o meu pai arrumar emprego, né, porque não tinha roça lá, ela costurou para dar de conta da gente. E aí foi que arrumou um emprego na roça para o meu pai, mas ela sempre falou que queria as filhas delas estudadas, não queria as filhas dela casadas, que as filhas não iam se casar por uma cesta básica. Que não era profissão, casamento não era profissão, né? E aí nós fomos incentivadas por ela sempre, sempre. E aí quando nessa cidade não tinha mais o ensino médio, que a gente chamava de como era que a gente chamava? Ensino científico, ensino normal, que era normalista. O sonho da minha mãe era que as filhas fossem todas professoras. Todas. Ela sempre falou, minhas filhas vão ser todas professoras. Aí ela sempre disse, não necessariamente professoras de escolas. Podia ser professora de costura, podia ser professora de artesanato, mas ela queria as filhas todas diplomadas. E aí, quando chegou a época que não tinha mais o ensino que desse para minha irmã mais velha, ela se esforçou para que meu pai mudasse de cidade. Aí nós mudamos de cidade, aí nessa cidade tinha todos os nossos estudos que a gente precisava. Só que eu saí lá antes de entrar na faculdade. Fiz 2 cursos técnicos, porque a gente não tinha condições de ir para a faculdade, e ela disse assim, vai fazendo o que for de graça. E aí eu vim para São Paulo em 86, com 24 anos, pensando que ia conseguir tudo, né? Porque eu já tinha 2 ensino técnico, um de contabilidade e um de habilitação em saúde. Cheguei aqui, fui fazer a mesma coisa que eu fazia no Piauí, ser caixa de supermercado. E aí eu ficava muito triste porque eu tinha saído da minha cidade para ser algo mais. E aí foi quando, trabalhando nesse supermercado, encontrei essa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente, né? Que é a dona Liane Bittencourt, que agora vocês vão ter o prazer de conhecer, de conviver, né? Aí ela falou para mim, ela sempre falou para mim, você pode ser mais que isso aqui. Que ela trabalhava lá como na seleção, departamento de seleção.
Aí eu comecei a pensar, não, de fato eu não saí da minha cidade, não deixei minha cidade, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, que eu só tenho um irmão homem, para viver do mesmo jeito que eu vivia lá. E ainda sem o aconchego da minha família, né? Aí eu me casei antes de ir para a faculdade. Quando eu já tinha meus 2 filhos, eu resolvi fazer um cursinho pré-vestibular. Não sabia que esse cursinho pré-vestibular concedia bolsas de estudo, mas fui porque eu queria estudar. E aí todos os sábados a minha mãe ligava, todos os sábados ela ligava para saber como era que tinha sido a aula e que ia dar certo, que eu ia conseguir. Aí depois eu entendi que nesse curso tinha bolsa de estudos. E aí prestei vestibulares para a única faculdade, que era 100% de bolsas. Passei e sofri bastante, porque nesse mundo machista, e eu já era mais de idade, cheguei na faculdade de top, né, que é a São Camilo, e teve muito preconceito, porque eu não tinha nenhum computador, então não podia entrar num grupo, porque eu, sem nenhum computador, sem saber como lidar com as tecnologias, sofri bastante, mas aí consegui um computadorzinho usado e fui fazer meus trabalhos, fui entendendo mais das coisas. Sabia muito pouco, porque eu estava com 22 anos fora da escola, mas sempre atenta. Aí eu fiz 4 anos, entrei pela Educafro, mas no mesmo ano fui convidada a ser ProUni, porque tinha tirado uma nota boa no Enem, mesmo estando na faculdade. Eu fui fazer a prova, e aí consegui o restante da bolsa pelo ProUni, e me formei em Biologia. Fui ser professora eventual, que eu queria realizar o sonho da minha mãe, ser professora, o meu sonho de vida, que eu sou de uma família de educadores, então eu tinha isso na veia. E aí depois fiz paisagismo, fiz pedagogia, fiz N cursos de extensões, fiz pós-graduação e hoje sou uma professora concursada da Prefeitura e do Estado, com muita luta. E, assim, adoro minha profissão. Eu nunca que eu me vejo em outra profissão, apesar de ter em São Paulo eu trabalhei em supermercado, fui costureira, fiz marmitex, vendi muita Avon, vendi muita Natura, né? E assim, nunca deixei de ter o meu, porque eu sempre lembrava da minha mãe. Marido não é profissão. Você tem que procurar uma profissão. Enfrentei muitas barreiras, mas nada que me fizesse desistir, né? E hoje eu me encontro numa situação que eu gostaria de estar. Não parei de estudar, agora mesmo estou fazendo outra pós, pretendo cursar o curso ou de artes ou de matemática nesse ano ainda. E já fui vice-diretora, mas é uma coisa que não me chamou muito, assim, não me agradou muito, porque eu gosto de lidar com alunos, eu gosto de saber dos problemas dele. Um aluno nunca é ruim para mim, ele vai ser sempre bom para mim até que ele me mostre que, de fato, né, não tem nada a ver, mas toda vez que um aluno faz alguma coisa, eu quero saber o porquê que ele agiu daquele jeito, né? E eu converso com ele, converso com a mãe, e até a gente dar certo. Então, assim, eu tenho certeza que o que a gente quer para a gente é o que a gente vai conseguir. A gente tem que correr atrás dos objetivos. Tem que ser clara com o que a gente quer, né? Tem que ser muito clara, tem que ter o objetivo e começar a traçar suas metazinhas até chegar no seu objetivo maior. Eu tenho um marido que
que não é estudado, mas ele, quando foi para eu começar a faculdade, tive alguns empecilhos, mas assim, nada que diga assim, você não vai ou você não vai fazer, entendeu? Eu pude escolher. Hoje eu sei que ele tem muito orgulho de tudo isso, meus filhos têm orgulho de tudo isso, e isso é o que me basta, é fazer a minha família ser orgulhosa de mim, das minhas atitudes, como eu vivo, tudo que eu fiz foi pensando neles, na minha família. Hoje sou vó, tenho um neto que amo de paixão, tenho uma filha que também está fazendo faculdade, tenho um filho que já está terminando faculdade. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente quer uma coisa, vai atrás. Não basta só querer, tem que querer e ir atrás. Então, assim, é o que eu desejo para todas vocês, é que vocês entendam o que vocês querem para vocês, que os outros só fazem alguma coisa com a gente se a gente deixar. A gente tem que se impor, né? E, assim, eu quero para vocês o mesmo que eu quero para mim, que vocês corram atrás, que vocês consigam e que vai dar certo, vai dar certo. Eu entrei na faculdade com 42 anos, pouquíssimas pessoas, além da minha família, acreditavam em mim. Pouquíssimas. Meus vizinhos não acreditavam, alguns familiares também não acreditavam. Então, assim, mas eu queria. E eu sabia que com a minha força de vontade eu ia conseguir. Então, era só isso que eu queria dizer para vocês. Desejo que vocês escolham o lado bom da coisa, que corra atrás, que consiga. E se precisar de mim por algum motivo, estarei aqui, tá bom? Tudo de bom, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Já deu.